Fala, minha gente! Muito bom dia! A partir de agora, as notícias de Santa Catarina. Você que estava com o Darlison Dutra, com o Felipe Malta no novo Primeiro Impacto, vai ficar com a gente a partir de agora com as notícias de Santa Catarina. Estamos ao vivo para todo o estado aqui pelo SBT. Gabi Ravasco, bom dia! Oi, Fernando Machado. Ótimo dia para você. Para quem está em casa nos assistindo, boa terça-feira para todo mundo. Vamos aproveitar esse dia de sol porque tem mudanças em breve. Daqui a pouco os detalhes da previsão do tempo. Vamos juntos até 1h15 com as principais informações aqui de Santa Catarina. 11h30 da manhã, aqui no SBT, você vê primeiro. Ao vivo a partir de agora para Criciúma, Blumenau, Itajaí, Joinville, Lages, na Serra, alô Chapecó e a grande Florianópolis. Vamos aos destaques desta terça-feira. Explosão de botijão de gás de cozinha causa estragos e deixa uma pessoa ferida aqui em Santa Catarina. O acidente doméstico aconteceu agora pela manhã e nós vamos atualizar ao vivo todas as informações deste acidente. Em instantes, aqui no nosso meio-dia. Incêndio de grandes proporções destrói vegetação próximo ao mirante da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra. Informações dão conta de que mais de 10 hectares teriam pegado fogo. Já já, mais informações. E ainda, DENIT publica edital de licitação para a construção de um contorno viário em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. O trecho estimado é de 10 quilômetros e deve fazer uma nova ligação entre a cidade, a BR-101 e a BR-282. Todas as informações a partir de agora, aqui no meio-dia. E hoje é dia de Terça do Emprego. Você vai conferir algumas das oportunidades disponíveis, tanto para quem está começando, quanto para quem quer se recolocar no mercado de trabalho. E também já tem oportunidade à vista para a temporada, hein? No SC6... Ainda pouco para a temporada de verão, mas as vagas temporárias para esse período do ano, tão esperado para Florianópolis, já começaram a abrir. E no SCC Sport tem a atualização da CPI das apostas. 3 jogadores foram banidos para sempre do futebol. Saiba todos os detalhes em instantes. Tem também a previsão do tempo para hoje e para amanhã. Tá quente, com bastante sol, mas eu já adianto que vem mudança por aí. É a partir de agora, aqui no SCC Meio-Dia. Estamos no ar. Fique com a gente. Itajaí na tela para a gente começar com a previsão do tempo nesta terça-feira de sol e calor, mas o tempo muda nas próximas horas, é o que a Gabi vai contar para a gente a partir de agora, 11h33. Alô, Itajaí! Olha, neste momento, sol forte em Itajaí, a gente vê ali até a sombra da árvore, um vento bem devagar, mas a presença do sol neste momento ali na cidade de Itajaí, no litoral norte. E Chapecó, como está o oeste catarinense? Em Chapecó já está mais nublado, a gente percebe até uma presença maior do vento ali, um dia bem fechado em Chapecó, no oeste aqui de Santa Catarina, neste momento. Você aí de casa está sentindo muito calor neste início de semana? Hoje será mais um dia quente com sol presente em todas as regiões aqui de Santa Catarina. Por conta de uma frente fria que está no estado gaúcho, tem chance de chuva, especialmente para quem mora no litoral sul e Serra Catarinense. O destaque de hoje é para as temperaturas. De novo, elas vão estar bem altas. Como vocês podem perceber, máxima de 34 graus no Vale do Itajaí, no norte de Santa Catarina, o meio-oeste catarinense, 31 graus, o oeste aqui de Santa Catarina, máxima de 30 graus. Assim como no Planalto Norte, a gente percebe aí as temperaturas máximas bem altas para esta terça-feira. Setembro é assim mesmo, gente. O mês ele marca aí a transição para a primavera e traz junto um aumento da temperatura. A diferença neste ano é que com a influência do El Niño teremos mais chuva do que normalmente costuma ter neste mês de setembro. Daqui a pouco eu trago a previsão completa do tempo para hoje e também para amanhã. Quarta-feira deve vir com chuva, viu?
Daqui a pouco todos os detalhes. Agora nós vamos falar de esporte. Paulo Henrique já está por aqui e vai adiantar o que nós temos por Tudo esporte, certo, Gabi? né, Paulo? Tudo bem? Tudo bem para ti. todo mundo aqui? E é isso aí, né? Terça-feira de sol ou terça-feira de chuva? Daqui a pouco a gente vai... Terça-feira de sol. É isso aí, então. O esporte também hoje vai estar recheado. Um caso que começou em março, com o início da CPI das apostas na Câmara dos Deputados, em Brasília. O esquema de jogadores atuando por clubes brasileiros, inclusive na primeira divisão do campeonato, trouxe luz para a importância de se investigar o envolvimento dos atletas nas casas de apostas esportivas. A FIFA, depois de tomar conhecimento da comissão parlamentar, decidiu, antes mesmo da finalização da CPI, punir alguns jogadores. A decisão da FIFA, anunciada nesta segunda-feira, atendeu a um pedido feito pela CBF. Em comunicado oficial, a entidade máxima do futebol afirma que, acompanhando as investigações conduzidas pelas autoridades brasileiras e os procedimentos disciplinares abertos pela Confederação Brasileira de Futebol, os seguintes jogadores estão inabilitados para exercer qualquer tipo de atividade relacionada ao futebol. Na lista com 11 atletas, a FIFA confirma o banimento por toda a vida do ex-atacante do Vasco, Igor de Oliveira Ferrante, conhecido como Igor Catatal, o ex-volante do Juventude, Gabriel Ferreira Neres, Gabriel Tota, e o ex-goleiro do Sergipe, Matheus Felipe Coutinho. Lembrando que a CPI das apostas está quase na fase final. Falta apenas a presença do diretor da CBF, Edinaldo Rodrigues, que nesse momento se encontra viajando com a seleção brasileira durante as eliminatórias para a Copa do Mundo. E falando em eliminatórias, a Voz da América analisa o confronto de hoje da Amarelinha contra a seleção peruana. Destaque para duas partidas, Bolívia contra a Argentina, esse jogo acontecendo em La Paz, altitude 3.600 metros, por isso mesmo o Messi é dúvida, existe a possibilidade dele começar no banco de reservas e entrar poucos minutos por causa do desgaste. O Brasil vai até o Estádio Nacional de Lima jogar contra a seleção peruana. O Peru iniciou as eliminatórias empatando fora de casa com o Paraguai. Para o jogo de hoje tem 4 desfalques: defesa, meio de campo e ataque. O Brasil entra em campo com a mesma escalação que começou na goleada de 5-1 em cima da Bolívia. O jogo acontece hoje junto com todas as partidas da rodada. E a atualização do caso Antony, mais uma possível vítima de agressão praticada pelo jogador da seleção e também do Manchester United na Inglaterra. Prints de conversas foram parar nas redes sociais do atleta, que afirmou nunca ter agredido nenhuma mulher e que chamou a nova vítima de farsante. A gente traz uma reportagem completa daqui a pouco. E a atualização da Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí venceu o Novo Horizontino e agora respira mais aliviado, até porque o calendário está a favor do Leão da Ilha. Agora, a Chapecoense tem 2 confrontos importantes no mesmo dia. Um em Florianópolis, pela Copa Santa Catarina, e o outro no Maranhão, pela Série B. Situação complicada, já que nesse momento o Verdão do Oeste ocupa o 17º lugar na tabela, sendo a primeira equipe na zona de rebaixamento. Criciúma tem foco apenas no acesso para a Série A. Confronto nada fácil pela frente, mas já que é o atual campeão catarinense, não disputa a Copa Santa Catarina e já tem inclusive a vaga da Copa do Brasil garantida. Logo, logo, a gente mostra com detalhes no SC Esporte. Tá recheado, hein? É isso, Paulo. 12h40, então. 12h40. Até lá. A pouco. Tchau, tchau. Seguimos com SC Meio-Dia. Fernando. A primeira da política, agora com o Roberto Azevedo, aqui no nosso meio-dia, ao vivo para toda Santa Catarina. Acredite, se quiser, tem pedido de cassação contra o governador Jorginho Melo, aqui de Santa Catarina, justamente por ter utilizado, a denúncia é que o governador teria utilizado dinheiro destinado a campanhas femininas nas eleições, para a própria campanha. Você de casa deve estar pensando, isso aí mas não vai dar em nada. Por isso que o Roberto está aqui para explicar para a gente. É grave a situação? O governador corre o risco de deixar o cargo? Bom dia, Roberto. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Olha, para ser objetivo na resposta, muito difícil. Mas há questões que têm que ser levantadas. A dupla Jorginho e Marilisa já era objeto de uma denúncia semelhante durante a campanha. Dizem que o Partido Liberal mandou 5 milhões de reais para pagamento da campanha feminina, que foi parar na campanha de Jorginho Melo. Os advogados do governador dizem que não é nada disso, que foi tudo feito dentro da lei, tanto é que houve a prestação de contas e está tudo certo.
O problema é que lá em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, pode ocorrer o que ocorreu em Brusque, onde Ari Weck, do MDB, prefeito da cidade, e o vice dele, o Gilmar Guerra, estavam em situação tranquila aqui em Santa Catarina. O Tribunal Regional Eleitoral, a exemplo do que julgou sobre Jorginho e Marilisa, 7-0. Tem que arquivar. Só que o recurso lá em Brasília, como diz o carioca, deu ruim. E deu ruim para o Ari Weck, onde houve uma reversão a partir de uma manobra do ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos esperar que isso não aconteça com o governador e com a vice. Afinal de contas, é um pedido, uma denúncia feita por uma ex-candidata a deputada estadual, a Rosane Magali Martins, do PSOL, que volta à pauta. Acho difícil, acho praticamente impossível, mas que é bom ficar atento porque, digamos assim, a imagem de Santa Catarina junto aos tribunais superiores lá em Brasília não é nada boa. Roberto Azevedo com a gente ao longo de todo o meio-dia, é a opinião do SBT. Até daqui a pouco a gente volta a conversar. Atenção, notícia urgente, um botijão de gás explodiu agora pela manhã em Blumenau. O PC está no local ao vivo, ele me chama em instantes com novas informações. Você vai entender o que aconteceu, a dinâmica deste incidente. Veja comigo as imagens. Presta atenção no que aconteceu, o botijão explodiu. Olha a destruição provocada nesta residência por conta da explosão do botijão de gás. Por isso que a gente sempre alerta para quesitos de segurança, comprar esse botijão numa empresa especializada. Olha só, o Corpo de Bombeiros trabalhando, a imagem vem de Blumenau para você, a primeira informação urgente, explosão de botijão de gás em Blumenau em instantes. Agora, trago uma notícia boa no nosso meio-dia para começar bem esta terça-feira. Lembram do bebê da dancinha? Fernando, bebê da dancinha? É isso que você está vendo nas imagens. O recém-nascido, que já nasceu prematuro, foi flagrado participando sem querer, obviamente. Ele não autorizou ninguém a participar dessa dancinha. Dentro do jaleco, olha aí, ó, você está vendo, a fisioterapeuta colocou o bebê dentro do bolso do jaleco e dançou. E dançou para o TikTok. Deu ruim, hein? Deu ruim. Isso foi aqui em Santa Catarina, foi em Itajaí, por isso eu vou para lá agora com a nossa Cris Pinheiro, porque a notícia é boa. Depois de todo esse episódio que deixou Santa Catarina revoltada e a família bastante preocupada, o bebê tá bem e vai deixar o hospital. Conta pra gente, Cris, como é que tá essa criancinha depois de todo esse episódio? Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Na verdade, Fernando, de acordo com a advogada que representa os pais dos gêmeos, né? Porque são 2 gêmeos, os bebês receberam alta ontem no início da noite, já estão em casa para a felicidade dos pais. Eles estavam aqui os 2 internados na UTI neonatal do Hospital Maternidade Marieta Conder Bornhausen. Vamos relembrar aí, né? Esse fato lamentável, eles estavam aqui, eles ficaram por mais 30 dias, porque eles nasceram, como você falou, prematuros e precisavam ganhar um pezinho e um tamanho. Vamos relembrar esse caso, Fernando, ganhou repercussão nacional, como você falou, já que uma fisioterapeuta terceirizada colocou um dos bebês no bolso do jaleco para fazer uma dancinha para a rede social. Na época, o hospital emitiu nota informando que exames haviam sido feitos no bebê e que a criança estava bem. Dias depois, recebemos informação de que ele tinha tido uma bactéria e apresentado uma bactéria. Ele chegou a ser isolado, mas foi medicado e passa bem. As 4 profissionais que participaram desta dancinha foram demitidas da unidade. O Conselho Regional de Fisioterapia, na época, suspendeu o registro da profissional até a conclusão do processo ético-disciplinar. O Ministério Público de Santa Catarina recebeu 2 denúncias e segue aí apurando o caso em sigilo, não nos passa informações, assim como a Delegacia de Polícia Civil, que também abriu um inquérito para apurar crime na conduta dessa fisioterapeuta. A gente não conseguiu conversar hoje pela manhã com a delegada, mas mais informações sobre esse caso, você acessa o portal scc10.com.br e a notícia boa é que os bebês já estão em casa. Fernando, volto contigo.
Notícia positiva, recuperados agora e a gente deseja muita saúde para eles. Cris, segura comigo aqui na tela, chegou a informação da interdição da BR-101, no trecho onde a Cris está. Corre lá para a BR, vamos ver como é que está o trânsito agora. Em instantes eu te chamo para a gente falar tudo dessa interdição na 101. Você vai sair de casa, motorista? Vai ser durante a madrugada e a gente mostra para você ao vivo. Até daqui a pouquinho, te chama em instantes. A nossa repórter do Vale, a dona Cris Pinheiro, sempre atenta às informações. Agora, botijão de gás explode em Blumenau. Traz o PC para a tela, eu vou direto ao vivo para Blumenau. 15 minutos faltando para o meio-dia. Presta atenção, o PC vai mostrar como é que foi a dinâmica deste acidente. Informação urgente para você aqui na tela do SBT. Pega bem as orientações para não dar problema aí na sua casa. Em PC, ao vivo do local. Alguém ficou ferido, PC? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Um homem de aproximadamente 40 anos ficou ferido sim, porque parte da cobertura deste imóvel caiu sobre ele e ele também sofreu queimaduras pelo corpo, principalmente na região das mãos e do tórax. Mas ele está bem, segundo informações do Corpo de Bombeiros. A explosão do botijão de gás aconteceu por volta das 6 horas da manhã e o Marcos Fernandes mostra agora para todo o estado de Santa Catarina que a reconstrução por aqui já começou. Operários estão trabalhando neste momento para a retirada dos entulhos, de parte do telhado que caiu deste imóvel, que fica aqui na rua Antônio Traz, no bairro Fostar. Parte da cobertura foi totalmente destruída, como você vê nas imagens do Marcos Fernandes. É um imóvel de 120 metros quadrados e aqui é um combinado de moradias. São moradias combinadas. E nesse primeiro espaço aqui, ó, nesse primeiro plano, tem uma garagem. Aqui era uma garagem. E lá onde estão os operários trabalhando, lá estava um morador no momento da explosão. Ali era uma kitnet. E o que você vê aí é o que sobrou da kitnet, 5x5 mais ou menos. A explosão do botijão de gás aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Rapidamente os profissionais do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados. Houve um princípio de incêndio, cuidado aí, Marcos Fernandes, está saindo um automóvel aqui. Houve um princípio de incêndio que foi rapidamente controlado. E um morador desta residência de 40 anos, ele alugou esse espaço, 5x5, estava há um mês morando aqui. E eu vou conversar agora com o pessoal da perícia do Corpo de Bombeiros. O Tenente Molodon está com a gente aqui. Tenente, a gente já sabe que a explosão do botijão de gás foi causada por um vazamento. Vazamento intencional ou acidental? Bom dia. Bom dia. No momento a gente não consegue precisar, tanto é que a gente está nesse momento realizando as medições, aferições, coleta de informações aqui para poder determinar realmente as causas desse vazamento de gás que culminou na explosão aqui na edificação. Quando é que é possível ter uma resposta concreta a respeito disso? Depois que a gente iniciou aqui os procedimentos de coleta das informações, o procedimento de investigação, a gente acredita que até 30 dias a gente consiga ter esse resultado. Agora aproveita para todo o estado de Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros que faz um trabalho importante em relação à prevenção. Explica para os catarinenses em relação a botijão de gás. Primeira coisa a ser feita, o botijão tem que estar instalado fora do imóvel. Isso, a gente sempre recomenda que o botijão esteja instalado fora da edificação, até por conta de eventuais pequenos vazamentos não ocorrer a concentração do gás. E ele também não esteja numa área rebaixada ou com ralo, bueiro, porque como o ar, o GLP, ele é mais pesado que o ar normal, o ar da atmosfera, ele tende a ficar acumulado em locais mais baixos. A gente pede que evite essa proximidade desses pontos. Agora aqui, explica para nós, Tenente, aqui houve um vazamento, tinha um vazamento de gás. Então, durante a noite, ele não percebeu que havia um vazamento de gás. E aí, o que pode ter provocado a explosão? O simples fato de ele acender uma tomada, uma luz, uma lâmpada, foi acender o fogão, a boca do fogão para fazer o café, isso pode ter provocado a explosão? Sim, no momento, a gente ainda falta ouvir a vítima, né? O depoimento da vítima, ela está no hospital. Acho que nos próximos dias a gente consegue pegar o depoimento dela, que é muito importante para elucidar essa questão. Mas, correto, na presença do vazamento de gás, qualquer fonte de calor, fonte ígnea que a gente chama, pode ser o suficiente para poder acarretar essa explosão. Abençoado, obrigado pelas informações, tá? Bom trabalho aí, Tenente Molodon falando ao vivo conosco aqui no SCC Meio-Dia. E aí para todo o estado, ó, é o símbolo de Blumenau, viu?
o símbolo da reconstrução. Tá aí, ó, operários já trabalham para reconstruir o imóvel, parte do imóvel que ficou bem destruído aqui com a explosão deste botijão de gás. Falei agora há pouco com uma moradora, que tomou um susto, né? A dona do imóvel, que mora lá nos fundos. E ela me disse, R$40 mil é o valor aqui que eu vou precisar investir para recuperar a parte da frente desta residência aqui na Rua Antônio Traz, no bairro Foster. Nós voltamos ao estúdio com você, Fernando. Obrigado, PC, pela informação. Parabéns para quem está ajudando aí. E força para essa família que acabou sofrendo este acidente. Por sorte, nada mais grave. Pronta recuperação para esse morador de Blumenau. O SBT cobrindo ao vivo, trazendo orientações para você de casa. Olha, a imagem que eu estou recebendo de Lages, um incêndio na região da Serra, de grandes proporções, é algo absurdo, eu vou para lá já já. Esse aí é um incêndio, hein? Esse aí é um incêndio, já pode chamar a nossa Suiana de Liz, deixa lá no ponto aí, viu, irmão? 10 campos de futebol, aproximadamente, teriam queimado no Mirante de Bom Jardim, na Serra do Rio do Rastro. Chama a Suiana, enquanto isso eu converso com o nosso Roberto Azevedo, que está aqui, porque o DENIT confirmou aquela informação antecipada pelo Roberto aqui no SBT, e vai sair o contorno viário de Santo Amaro da Imperatriz. Nós vamos falar mais sobre este assunto. Antecipa pra gente um pouquinho desse tema agora pra gente, Roberto. Há cerca de 2 meses, o Adriano Rodrigo de Andrade, que é o superintendente regional do DENIT, falou aqui no SCC Meio Dia, que haveria esse contorno viário de Santo Amaro da Imperatriz. Muita gente achou engraçado, fez até piadinha com o assunto, mas não era verdadeiro. Deu a entrevista e na última semana, onde ele esteve aqui, a semana passada, conversando com a gente, ele repetiu essa informação, que sairia. Então está confirmado. É mais uma tentativa de tirar aquele volume de trânsito que tem dentro da cidade. O contorno nada mais é do que uma via que vai passar fora do centro de Santo Amaro da Imperatriz. Lá na década de 1990, houve uma tentativa. Depois, no governo de Luiz Henrique da Silveira, depois de 2003, fizeram um recuo e colocaram uma pista tirando do centro da cidade, mas mesmo assim a gente ainda passa pelo centro, né, parte da área urbana de Santo Amaro da Imperatriz para ir até a 282 e quem volta da Serra também para chegar a 101. Vai dar certo, precisa dar certo, porque a gente precisa melhorar a condição do morador da cidade e da região. Ninguém aguenta mais isso. E tem também o compromisso da Prefeitura de Palhoça nessa história aí com o DENIT. Traz para mim aqui a manchete do SCC10. DENIT lança edital para a duplicação da BR-282 e o contorno de Santo Amaro da Imperatriz. Veja só, serão 10 quilômetros aproximadamente nesse novo contorno. Depois tem as obras também da BR-282. Informação que o próprio DENIT antecipou para o Roberto aqui no SBT e agora a confirmação. Ainda hoje nós vamos entender o ritual. O que será feito agora, depois do edital lançado, a escolha da empresa pelo processo de licitação, para quando que devem ser abertos os envelopes e, claro, o prazo de início de conclusão dos trabalhos é o que a gente vai tentar entender ainda nesta edição. Então, para você que mora em Santo Amaro, Palhoça, depende da BR-282, fique com a gente, já já o Roberto traz mais detalhes deste assunto. Confirmada a informação que o Roberto já antecipou aqui no SBT. Atenção, Lages, agora a Suiana de Liz chegando, incêndio em Bom Jardim, você vê comigo o Mirante da Serra do Rio do Rastro. Olha, são 10 hectares que teriam queimado por conta deste incêndio. Investigação agora para identificar. Foi incêndio criminoso? Vem cá, Suiane de Liz. 6 para o meio-dia. Direto de Lages, na Serra Catarinense. Até agora, o que já é possível saber, o que foi possível apurar deste incêndio na Serra. Conta pra gente, incêndio em vegetação. Suiane, bom dia. Oi, Fernando, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, levou cerca de 2 horas aí para que o Corpo de Bombeiros, a equipe, conseguisse conter as chamas desse incêndio em vegetação aí em Bom Jardim da Serra, próximo ao Mirante da Serra do Rio do Rastro. Por volta das 9h30 da noite, quando a equipe foi até o local, que era de difícil acesso, teve que adentrar cerca de 4 quilômetros para conseguir chegar até o início aí as primeiras chamas. Foi preciso, então,
né, 2 horas para extinção total do fogo no local. Cerca de 20 hectares, que equivale a cerca de 20 campos de futebol, foram destruídos pelas chamas. Um morador da fazenda, um capataz ali, que morava no local nessa fazenda, disse aos bombeiros que ele estava em viagem durante o período e quando chegou, o fogo já tinha se espalhado por toda a vegetação pela mata. Ainda não se sabe a causa desse incêndio. Vou conversar agora com o Tenente Ramon, ele que é aqui do Corpo de Bombeiros e vai trazer mais informações para a gente também sobre o perigo, os cuidados necessários. Não foi o caso desse incêndio, esse incêndio não foi por conta aí de, né, não se sabe ainda exatamente a causa, não se sabe, é difícil até mesmo, né, ele me passava a informação de se saber a causa de incêndios nesse sentido de grandes proporções. Mas, muitas vezes aqui na nossa região ocorrem incêndios devido às queimadas que são realizadas, né, por moradores, por proprietários, para que seja feita aí a limpeza, né, do pasto, para também a questão da alimentação do gado. Então nós vamos conversar com o Tenente Ramon nesse momento para entender quais são os perigos, né, dessa atitude, né, da questão da queimada do pasto, que é tão comum aqui na região de Lages, quais perigos há e essas ocorrências, né, que são atendidas muitas vezes por conta dessas queimadas que são realizadas e acabam tomando proporções maiores. Bom dia. Bom dia. Essas queimadas, basicamente, elas são geradas em seu montante maior aí, basicamente pelas limpezas da vegetação, né? Essa limpeza objetivando a renovação do pasto, seja para a alimentação do gado, seja para uma nova cultura, né? Então, a maior incidência das causas dessas queimadas são essas limpezas, incêndio em lixo também, que esse incêndio acaba proliferando para essas áreas e acaba acontecendo um incêndio dessas proporções. Chepas de cigarro, né? Geralmente terrenos que são à beira de avenidas, onde geralmente tem essas chepas de cigarro. Essas são as causas mais comuns. Tá certo. E os perigos, né, disso, quais cuidados devem ser tomados nesse sentido, até mesmo que precisa de uma autorização para que seja realizado essas queimadas, isso? Exatamente. O incêndio, na verdade, causar um incêndio, né? Incendiar uma área sem autorização do órgão ambiental é caracterizado um crime, né? Então, talvez se houver o flagrante ou tiver comprovação já direta do responsável por esse incêndio, ele vai ter que responder, né, penalmente por esses crimes, né? Quais são as maiores preocupações, né? Preocupação ambiental, que querendo ou não, é um impacto ambiental, né? As obstruções das vias, né? Essas fumaças acabam atrapalhando o trânsito local. Outra questão é o perigo nas residências aos arredores desses terrenos. São residências geralmente de madeira que acabam se inflamando também com esse incêndio de vegetação, né? Outro perigo que já é um perigo que nós enfrentamos, né, ao combater esses incêndios, essa é uma atividade extremamente extenuante, é um calor muito intenso e, dependendo do vento, oferece perigos adicionais para a nossa guarnição que acaba combatendo, né? Então, é uma ocorrência de longo período, de geralmente 3 horas ou mais, então acaba oferecendo um perigo adicional para as nossas guarnições. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos aqui com o Tenente Ramon, responsável também pela questão do combate dos incêndios, aqui pela chefia desse setor, aqui no 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, aqui em Lages. Volto com vocês. Obrigado, Soiane. Atenção, Florianópolis, manifestação na capital do estado agora pela manhã. Vem comigo. Desde a manhã de hoje, uma manifestação está acontecendo. Florianópolis, a conversa é com você. Atenção, mas interfere, sim, interfere nos presídios de Santa Catarina. Manifestação que começou no presídio da capital. Familiares de detentos estão reivindicando o retorno de alguns serviços no sistema prisional que não retornaram esses serviços desde a pandemia. Você vai entender agora essa manifestação que o Thiago Pires acompanhou aqui para o SBT. Inclusive, os manifestantes interditaram uma das principais avenidas de Florianópolis, que é a Lauro Linhares. Thiago Pires conta pra gente qual a reivindicação dos familiares dos detentos catarinenses. Familiares de detentos da penitenciária e presídio masculino de Florianópolis se reuniram na manhã de hoje para uma manifestação.
São diversas reivindicações que estão sendo solicitadas, dentre elas o retorno da visita semanal. Desde a pandemia, o governo fez uma portaria, né, que acabou com as visitas, né, e quando retornou, voltou, né, as visitas apenas a cada 15 dias. Então as famílias querem o retorno das visitas semanais, como é direito, né, garantido para as famílias pela questão da ressocialização. Também na questão da fome, né, o governo está impedindo a entrada das sacolas, que é uma questão muito importante, as famílias complementarem essa alimentação que o Estado está faltando, né? A DIAP diz que não falta, mas os presos, os advogados e as famílias, né, dizem que está faltando. Então a gente quer que as famílias levem as sacolas para complementar essa alimentação. E o valor do pecúlio, né, que foi reduzido na pandemia, até o momento não voltou. Então a lista de itens é muito pouca, então eles não conseguem ter uma vida digna lá dentro. Com gritos de ordem e com cartazes em mãos, os manifestantes, de forma pacífica, fecharam a rua Lauro Linhares por alguns minutos. A polícia militar chegou ao local para manter a ordem e evitar transtornos. As informações dos protestantes é de que na parte da tarde será realizada uma passeata até a residência oficial do governador. Às 2 horas a gente vai estar, né, indo até a casa do governador para fazer a manifestação lá e pedir, né, fazer esse pedido que ele nos receba, que a Casa Civil nos receba para estar dialogando e levando as pautas do sistema prisional por melhorias na ressocialização. Porque a DIAP, né, seja em audiência pública na LESC, seja em reunião, ela mente para as famílias. Então a gente quer dialogar com o governo, a gente sabe que a única pessoa que pode resolver, que pode estar atendendo o direito das famílias é o governador Jorginho Mello e a Casa Civil. Segundo o organizador, outras manifestações acontecem paralelamente em frente ao presídio de São Pedro de Alcântara e Colônia Agrícola Penal de Palhoça, além de outros presídios de Santa Catarina. Muito bem, em contato com o sistema prisional aqui de Santa Catarina, com o governo do estado, assim que tivermos respostas, a gente traz para você aqui no SBT, manifestação que aconteceu nesta manhã em Floripa. Criciúma, no sul do estado, vai contar em breve com uma nova avenida que vai interligar duas importantes rodovias da cidade. Vamos para lá, ao vivo, se está acontecendo, o SBT está sempre mostrando. Alô, Maicon Marinho, tá lá no canteiro de obras, os caminhões trabalhando. Conta pra gente que avenida é essa? Em que trecho da cidade ela está sendo construída? Vamos lá, Maicon, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. Pois é, eu tô aqui no trecho, no canteiro de obras, como você disse, da nova avenida Antônio Scott. Esse vai ser o nome da avenida. Para ser mais exato, ela faz a ligação entre dois bairros, o bairro Recanto Verde e bairro Primeira Linha. Aqui atrás de mim tem máquinas já trabalhando, tem caminhão lá. Na verdade, os funcionários estavam trabalhando até agora, deram uma pausa para o almoço, mas seguem os trabalhos, está todo o vapor. Essa avenida terá uma extensão de pelo menos 3,5 km. O investimento dela será de 25 milhões de reais, sendo 5 milhões por parte do governo de Santa Catarina e o restante com recursos próprios do município de Criciúma, os outros 20 milhões. Essa avenida vai contar com 2 pistas para cada lado, um canteiro central e também pista de passeio ciclístico nesse canteiro central da avenida. Para situar bem, ela vai ligar 2 importantes rodovias, como vocês falaram, que é a rodovia Luiz Rosso, né, próximo ao batalhão do Exército, aqui o 28º GAC, e também a Avenida Jorge Lacerda, que fica lá no trecho, no acesso sul da BR-101 a Criciúma, lá próximo a SATIC e UNESC. Então, uma ligação bastante importante, vai ajudar e muito a mobilidade aqui em Criciúma, sendo que em cada ponta da avenida será feita uma rótula na Jorge Lacerda e uma rótula também lá em cima na Luiz Rosso, fazendo essa ligação importante entre as 2 rodovias, essa bela avenida que as obras seguem a vapor. Não tem uma data de inauguração, mas as obras estão seguindo a todo vapor, como eu disse. Volto com vocês aí no estúdio, Fernando e Gabi. Obrigada, Maicon Marinho, pelas suas informações. Uma nova avenida aí que deve mudar a mobilidade no sul do estado, né, Fernanda? 12h04, mais de 340 mil pessoas foram afetadas no Rio Grande do Sul por conta do temporal que alagou, a ventania que provocou estragos. E você vai entender como aqui em Santa Catarina a polícia vem ajudando na coleta de mantimentos e doações. A partir de agora, você que está em qualquer ponto de Santa Catarina vai poder doar ao Rio Grande do Sul e eu vou mostrar para você já já. Agora, olha os motociclistas que acabaram provocando um grave acidente. Agora 12h04, veja comigo. Olha só, gente, não dá para entender como este acidente aconteceu. O problema é que é um acidente grave, os 2 motociclistas ficaram gravemente feridos nesta ocorrência, foi aqui em Santa Catarina, a cidade é Joinville. Por que eu disse o seguinte, não dá para entender? Veja, movimento praticamente zero
na rua. Um vinha na sua pista, o outro na pista contrária, tinha espaço para todo mundo, sem movimento intenso de fluxo de veículos. E mesmo assim, os dois colidem de frente, praticamente. Dá para entender que esse motociclista que segue pela direita do vídeo, ele acaba avançando no sentido contrário e acaba colidindo frontalmente com o motociclista que vinha no sentido oposto. Eu vou agora trazer mais detalhes. As vítimas tiveram ferimentos graves. A colisão ocorreu nesta segunda-feira, foi no bairro Pirabeiraba. O impacto foi tão intenso que os motociclistas foram encontrados desacordados. Para você ver a gravidade. Um deles foi diagnosticado com traumatismo craniano e o outro teve lesões na face e no crânio. Bom, eles foram socorridos e encaminhados para o hospital lá de Joinville. Dá para entender o que aconteceu, mas um motociclista acabou saindo da pista, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com o outro. Pronta recuperação para os dois. Agora deixa eu falar da ajuda ao Rio Grande do Sul. A Gabi continua com a gente aqui porque mais de 340 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas intensas que causaram estragos em diversas regiões lá do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil, Fernando, confirmou mais uma morte, subiu para 47 o número de pessoas que perderam a vida. 46, gente, ainda estão desaparecidas. E uma rede de solidariedade se formou em todo o país e aqui em Santa Catarina também. Aqui em Santa Catarina, diversas cidades estão o quê? Empenhadas em ajudar de alguma maneira essas pessoas lá do Rio Grande do Sul que perderam tudo. Bom, inclusive a Polícia Militar Catarinense está recebendo donativos até a próxima quinta-feira para as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Vamos chamar o Thiago Pires, ele tem mais detalhes dessa nova forma de doação aqui em Santa Catarina através da PM. Diga lá, Thiago, bom dia. Bom dia, Fernando. Exatamente. A Polícia Militar, além de estar no Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, estar no Rio Grande do Sul com os homens, com equipamentos, veículos, com o próprio helicóptero, também está engajado nessa questão de arrecadar kits. Até porque, Fernando, pelos números da Defesa Civil, já passam de 25 mil pessoas entre desalojados e desabrigados. 25 mil pessoas. É muita gente precisando de ajuda. Por isso, os batalhões da Polícia Militar estão arrecadando até quinta-feira esses kits. E aí não estão pedindo alimento, não. É a questão de limpeza, de higiene pessoal, escova de dente, pasta de dente, a questão de limpeza, também água sanitária, a questão de rodos, vassouras, enfim, tudo que puder ajudar na questão de kit limpeza e kit higiene estão sendo recebidas, além de roupas de cama, até porque esse pessoal perdeu tudo. É claro, quem tiver roupa, sapato, também será bem-vindo. Então, Fernando, além dessa ajuda com os homens, e essa semana será reforçado com mais 10 viaturas, 20 policiais e 10 conjuntos de regimento que estarão indo para o Rio Grande do Sul, aqui de Santa Catarina, essa ajuda também até quinta-feira é bem-vinda e vai ser encaminhada na sexta-feira para todas as famílias que necessitam por lá. Então, se você pode comprar um kitzinho, levar ali no batalhão, qualquer um dos batalhões da Polícia Militar será bem-vindo. O povo do Rio Grande do Sul, os nossos vizinhos, agradece. Só lembrando que o Corpo de Bombeiros também estão lá com 32 homens e essa semana será trocada a equipe, mas vão se manter também, continuam se mantendo os 32 homens lá, além dessa ajuda da Polícia Militar que vai amanhã, na quinta-feira, para o Rio Grande do Sul. Fernando. Obrigada, Thiago, pelas suas informações. E olha, gente, existe mais previsão de chuva para o Rio Grande do Sul. De acordo com a Metsul Meteorologia, de hoje até quinta-feira deve chover forte. Isso pode provocar mais inundações e alagamentos. Daqui a pouco eu trago a previsão completa. Aqui para Santa Catarina também há previsão de chuva. Na quinta-feira sai o novo carregamento de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul e agora você pode ajudar levando o seu donativo aí no posto da Polícia Militar que fica perto da sua casa, em qualquer região de Santa Catarina. Fernando, quero ajudar com fralda, quero ajudar com produto de limpeza, comida. O que eu posso ajudar é isso aqui. Então faz o kit e leva lá na Polícia Militar que vai sair o novo carregamento na quinta-feira aqui de Santa Catarina. Olha essas imagens. Um homem embriagado foi encontrado desmaiado após de uma briga no bar. Veja comigo os detalhes. 12:09. O que aconteceu? O homem estava irritado por demais. E aí, para acalmá-lo,
Para acalmar, o povo que estava lá levou uma cadeira até a cabeça dele, mas levou assim com um pouquinho de força, entendeu? Encostou uma cadeira na cabeça dele e encostou com um pouquinho de força, porque o homem tava quebrando tudo. A informação que a gente tem é que ele recebeu uma notícia triste, sabe? Aquelas notícias que deixam todo homem muito triste. Essa daí mesmo. Aí o que aconteceu? Ficou irritado. Começou a quebrar tudo. Já tinha tomado meia garrafa de pinga, parece. E aí o que aconteceu? Começou a quebrar o bar. Aí os homens falaram, não, peraí que a gente vai fazer uma mágica aqui pra acalmar ele. Pegaram uma cadeira e encostaram na cabeça dele. Parece coisa de mágica, sabe aquelas varinhas? Encostou, parou? Pois é, só que daí botaram um pouquinho de força demais na cadeira, o homem caiu lá, ó. Vamos lá ver como é que ele tá agora? Presta atenção comigo. 12:10, Bastos. O Bastos com as suas histórias. É cada uma que se aparece, eu não sei onde é que tu tira essas histórias. Viu, meu caro Felipe Bastos? Mas é verdade ou não é? Encostaram a cadeira na cabeça dele, né, pra parar. Ó, vamos fazer uma mágica aqui. Encosta a cadeira pra ver se ele para de quebrar tudo, brigar com os outros, arrumar confusão. Só que daí parece que calibraram errado ali, botaram um pouco de força demais na cadeira, o homem caiu. E caiu, ficou lá no chão. Tá bem ou ele não tá, ô meu caro? Tá bem ou não tá? E qual foi a notícia que ele recebeu que deixou esse homem tão nervoso? Bastos. Tá bem sim, viu, Fernando? Bom dia pra ti, bom dia a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. Histórias aqui de Chapecó, né? Mais um caso que aconteceu aqui no centro da cidade, na Avenida Getúlio Vargas. As imagens, inclusive, foram registradas por populares que passavam pelo local e registraram o momento dessa confusão. Confusão que começou após o flagrante da esposa desse homem. Ela flagrou uma ligação no celular dele da amante. A partir daí começou então uma confusão. O homem partiu para cima da mulher com socos e ainda tentou enforcar a vítima. Ela ainda teria sofrido várias ameaças de morte. A confusão, Fernando, começou dentro de uma oficina de chapeação que fica nos fundos de um Telebir. Clientes do estabelecimento perceberam a briga e tentaram separar o casal. Foi quando o homem, irritado, pegou uma barra de ferro e passou a quebrar os vidros do Telebir e também de uma churrascaria que tem ali bem próximo. Ele precisou ser contido por populares até a chegada da polícia. Logo em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital Regional do Oeste. Passa bem, já está tudo sob controle com ele e a mulher foi levada para a delegacia. Mais um caso, Fernando, daqueles casos que se a gente contar, a gente não acredita, né? Mas que só acontecem aqui no oeste do estado. Fernando. O velho oeste do estado. Agora eu entendi a história por completo. Ele foi pego pulando a cerca. Agora que eu entendi. Viu? Eu não te falei que era uma notícia daquela que deixa todo homem triste. Ele foi pego pulando a cerca. A mulher, no direito dela, falou, não te quero mais. Olha aqui ó, a mensagem da outra aqui, ó. Olha aqui a mensagem da outra. Você tá pulando a cerca, rapaz. Aí ele ficou revoltado. Aí ele quebrou tudo. Aí ele foi pro bar, pegou uma barra de ferro. O problema não foi só o dano material, mas também que ele estava ameaçando as pessoas. Aí deram um chá de cadeira. Você já ouviu falar em chá de cadeira? Deram um chá de cadeira nele. Ele ficou quietinho até a chegada da polícia militar. Diz que parecia um anjo dormindo, na calçada. A polícia chegou, levou ele para o hospital e depois fez ele assinar o boletim de ocorrência. Não dá, né, gente? O sujeito pula a cerca e ainda... depois não estou falando o nome de ninguém, não mostrei a imagem de ninguém. Não adianta ligar para cá depois reclamando. Não quer aparecer, não faz barraco. Mas a vida das outras pessoas que estavam lá nesse bar, né? Uma barra de ferro machuca. A cadeira também. Olha aí, ó. Quer apagar alguém? Um chá de cadeira. Ô Bastos, até daqui a pouco. Bastos volta já com novas histórias do Oeste Catarinense. Vamos lá, hoje tem Terça do Emprego e as oportunidades de trabalho para você. Você aí de casa que está procurando emprego, a temporada de verão ainda não começou, mais para o fim do ano. Mas a seleção para trabalhos temporários já iniciou em alguns setores aqui de Santa Catarina. A repórter Júlia Matos foi entender o que você precisa para conseguir uma dessas oportunidades. Vamos ver. Ainda estamos aguardando a chegada da primavera,
Mas para o setor hoteleiro, os planejamentos para a temporada de verão já começaram. As praias do estado, especialmente na ilha de Santa Catarina, são muito procuradas nesta época do ano. E para acompanhar a vinda dos turistas, mais pessoas precisam ser contratadas. A gente aumenta nosso quadro numa média de 30% do grupo, né, para todos os setores, governança, recepção e o setor de A e B. Setor de camareira e serviços gerais, né, então quem quiser fazer a limpeza, fazer uma faxina nos apartamentos, trabalhar mais no serviço operacional, né. A recepção, ela recebe os hóspedes, faz o check-in, o check-out, faz toda a parte de contato com o hóspede, de informações, de atendimento, né? E o A e B é o setor de alimentos e bebidas. Então, a gente tem os serviços de café da manhã. Essa é uma oportunidade para aqueles que buscam emprego. Especialização pode garantir mais opções para aqueles que desejam ser empregados. Mas como são vagas temporárias, a empresa também pode oferecer apoio na hora de contratar. A gente preza muito pelo trabalho em equipe, pela parceria, né? Por pessoas estarem comprometidas, saberem a comunicação é importante, ter a flexibilidade no trabalho, né? Ter toda a alma para trabalhar com hotelaria. Tem, claro, cargos que a gente treina também, a gente consegue estar treinando a pessoa, não precisa ser pessoas com experiência, tá? Mas a gente preza mais pela questão de parceria e trabalho em equipe. E muitas dessas vagas também servem de teste para as empresas. Dona Ivone, por exemplo, veio para uma vaga temporária, mas conquistou a confiança do local. Isso substituiu uma amiga, que ela estava grávida e ia ganhar neném. Era para ficar uns 2 meses, mais ou menos, e já está há 4 anos. Há 4 anos se tornou uma vaga, então, oficial para a senhora. Isso, oficial. Dona Ivone já conhece a temporada e sabe que nos próximos meses o movimento só aumenta. Estou esperando realmente um movimento, porque a baixa temporada é bem leve, né? Agora começa. Vai trabalhar mais? Bastante. Mas os hotéis são apenas uma parte dos muitos espaços que precisam ampliar sua equipe de funcionários na temporada de verão aqui em Florianópolis. Até porque os visitantes não ficam só nos hotéis. Por isso, restaurantes, comércio em geral e serviços básicos também precisam contratar. Aníbal também aproveita a temporada de verão para selecionar possíveis efetivações. A questão da empregabilidade é bem importante. A partir de agora já estamos contratando mais um cozinheiro, mais 2 garçons, certo? Pizzaiolo, tudo isto para poder dar conta do movimento que esperamos iremos ter a partir agora da segunda quinzena de setembro. Sempre está avaliando as pessoas que vêm trabalhar de forma temporária e que logo podem fazer uma efetivação dessas pessoas em função da sua capacidade. As vagas temporárias já começam a ser oferecidas a partir deste mês. É possível se informar por meio do site da Prefeitura de Florianópolis ou diretamente com as empresas e estabelecimentos. O importante é pesquisar bem a vaga e entender o que é preciso para a contratação. Depois disso, é aproveitar as oportunidades que a cidade promete para o verão. Temos vagas fixas agora, já em setembro, para recepção, mas a gente tem vagas para a temporada a partir de meados de outubro, novembro. E aí são vagas ali de 3 meses, mais ou menos. E dali a gente consegue estar selecionando para um próximo ano. Continuamos na terça do emprego, vamos fazer agora aquele giro de repórteres para saber das oportunidades em outras regiões aqui de Santa Catarina. Na sua tela, Cris Pinheiro de Itajaí, o Felipe Bastos, que vai falar do oeste de Santa Catarina. Vamos começar por Itajaí, porque, gente, as inscrições estão abertas para o processo seletivo do magistério na rede municipal da cidade. Elas começam e vão até o dia 4 de outubro com salários que chegam a R$ 5.800. É isso, Cris? Como que as pessoas podem fazer para se inscrever e participar desse processo seletivo? Bom dia para você. Bom dia, Gabi. Bom dia novamente a todos que nos assistem. Isso, as inscrições seguem até o dia 4 de outubro. E informações e inscrição, você pode acessar o site por meio desse QR Code que a gente vai colocar aí na sua tela. E a gente pode deixar um tempinho aí para o pessoal dar tempo de fazer aí essa consulta, né, Gabi? Olha, o processo seletivo atende professores de todas as áreas do ensino fundamental, como você falou, desde artes, inclusive musicalização,
alimentação, disciplinas comuns como matemática, língua portuguesa, história, geografia, por exemplo, e até professor de educação especial. Confira aí as cargas horárias e alguns salários disponíveis. Para 40 horas, professores habilitados é um salário de R$ 5.810. 30 horas, habilitados também R$ 4.357. Para 20 horas, carga horária de 20 horas, habilitados R$ 2.905 e 10 horas habilitados R$ 1.452. Tem vaga também para professores não habilitados, isto é, que ainda não se formaram na sua área de atuação. Lembrando que, além dos salários, os professores também ganham um vale alimentação. O valor ainda não foi divulgado. Os aprovados do processo seletivo vão atuar nas 121 unidades escolares municipais de Itajaí e a prova objetiva vai acontecer no dia 22 de outubro, em data e horário que ainda não foi divulgado. Boa sorte a todos, volto contigo, Gabi. Obrigada, Cris, pelas suas informações. Lembrando que agora há pouco a Julinha falou sobre as vagas de trabalho temporário. No litoral norte sempre tem também bastante oportunidade. Itapema, Itajaí, Balneário Camboriú, Bombinhas. Você que mora nessas regiões também pode conseguir uma oportunidade de trabalho temporário nessas cidades. E agora vamos para o Oeste conversar com o Felipe, que também vai contar sobre as inscrições de um concurso público que já estão abertas em Joaçaba. Os interessados, gente, podem fazer essas inscrições até o dia 4 de outubro e os salários podem ultrapassar os R$22 mil. É isso, Felipe? Bom dia para você. E quem pode conquistar um salário como esse? Bom dia. Muito bom dia, Gabi. Nada mal, né? Com mais de 22 mil reais na conta, né? Os cargos são de 35 horas e 40 horas semanais e os salários variam de 2.100 até mais de 22 mil reais. Nós preparamos uma tela com alguns desses cargos que estão sendo oferecidos no concurso público da Prefeitura de Joaçaba. São então cargos para assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, engenheiro civil, médico, nutricionista, profissional de apoio escolar, psicólogo, psicopedagogo, técnico em enfermagem e terapeuta ocupacional. As inscrições podem ser feitas de forma online no site que nós vamos colocar na tela. O concurso é válido por 2 anos. A prova escrita está prevista para ser realizada no dia 29 de outubro. O edital completo pode ser acessado no site da Prefeitura de Joaçaba. Gabi. 22 mil, nada mal mesmo, viu, Felipe? Um ótimo salário. Obrigada pelas suas informações. Falando sobre o concurso público no oeste de Santa Catarina, também tem oportunidade em Itajaí. E falamos também sobre as vagas aí de trabalho temporário. Gente, daqui a pouco tem a previsão do tempo completa para hoje e também para amanhã. Estão aproveitando aí o sol desta terça-feira? Para hoje tem previsão de chuva, principalmente para as regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Mas daqui a pouco eu trago essas e outras informações na previsão do tempo. Agora vamos ver um recado da Cibele Fávero com as notícias e os destaques do SCC News de hoje às 7h30. Oi, Fernando. Oi, Gabi. Cibele Fávero aqui. Eu e toda a nossa equipe já estamos preparando o SCC News de hoje. A gente vai falar dessa mudança brusca no tempo. O alerta é para o calorão. Depois do calor, vem as tempestades. Esse é um dos nossos destaques de hoje, mas é claro, tem muito mais. As principais notícias do dia e o que é informação importante na região do nosso telespectador. Eu espero todos vocês às 7h30 da noite, ao vivo, depois das novelas da tarde. Até lá! Até lá, Ciba. Vamos falar do contorno viário de Santo Amaro da Imperatriz? Sim, Fernando, mas nem terminaram o contorno da Grande Florianópolis. Já estão falando em um novo contorno? Esse é em Santo Amaro da Imperatriz. Novo acesso da cidade com a BR-101, 10 quilômetros. Mas para quando? É o que eu vou saber agora, conversando com a nossa Júlia Matos, que vem aqui no nosso meio-dia contar os detalhes. Ela está ao vivo da Grande Florianópolis. E aí, Júlia, explica tudo. A gente sabe que o DENIT agora deu o primeiro passo. Qual é esse primeiro passo e o que vai acontecer a partir de agora? Com você.
Exatamente, Fernando. Primeiro passo dado aí, né? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, publicou então no Diário Oficial essas licitações. As licitações vão funcionar para a contratação de projetos de obras na BR-282 e na cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Mas esses projetos vão ser divididos em duas grandes obras. Vou explicar para vocês, tá? A primeira é para a construção do contorno de Santo Amaro da Imperatriz, que nada tem a ver com o contorno viário da Grande Florianópolis, tá? É importante ressaltar para que ninguém confunda. Mas essa obra, que deve acontecer aí ao longo de 10 quilômetros, vai unir a BR-101 com a BR-282 por uma estrutura que a gente chama então de contorno, né? Isso porque a ideia é contornar a cidade e tirar o trânsito mais pesado do interior do município. Então essa rota seria uma rota alternativa para os moradores e para os cidadãos, né, moradores aqui de Santo Amaro. Nessa obra, claro, a gente vai ter aí viadutos, túneis, há um planejamento para isso. Já o segundo edital é para duplicação da 282. Eu acho que a gente já ouviu bastante falar sobre isso, né, uma reivindicação já dos moradores aqui de Santo Amaro e todos os motoristas que utilizam a 282 nessas viagens aqui pela Serra. Essa obra vai ser um pouquinho maior, são 400 quilômetros de duplicação. Também teremos aí viadutos e túneis, mas os dois projetos não saíram do papel, isso é importante ressaltar aqui. Inclusive, essas licitações é para contratação de projetos, ou seja, colocar as ideias no papel por um profissional, engenheiro, enfim, que torne essas obras viáveis para aí sim começar essas obras aqui na cidade. A gente sabe que é uma reivindicação já antiga, então a gente vai ter que acompanhar essas obras por aí. Inclusive, como você falou, obras que começam por aqui e a gente quer que acabe também, porque o contorno viário da Grande Florianópolis também está se arrastando por um tempo. A gente está já acompanhando, quer saber se vai ser entregue no final deste ano, né, Fernando? Mas essas duas licitações, então, foram publicadas no Diário Oficial e, de acordo com o DENIT, a abertura dessas propostas deve acontecer já no dia 3 de outubro. A gente vai seguir acompanhando todas as reviravoltas a partir daqui. Volto com vocês. Júlia Matos, ao vivo com a gente aqui no SBT, é o primeiro passo de uma longa caminhada. Mas, se não der o primeiro passo, meu caro Roberto Azevedo, não vai também a lugar nenhum. Explica pra gente, o que vai acontecer a partir de agora? Essa informação já havia sido antecipada pelo Roberto aqui no SBT, agora o DENIT está confirmando aquilo que o Roberto já havia trazido em primeira mão pra gente aqui. O que vai acontecer a partir de agora e o que significa, não é mesmo? Esse trabalho todo, o que significam essas duas obras na BR-282, Roberto? Fernando, você colocou bem, é o primeiro passo. Este aqui é o processo de licitação para contratação do edital do projeto. Quer dizer, não há projeto ainda. Se não tem projeto executivo, não tem obra. E a gente é bem importante dizer que a gente fica impactado com essa possibilidade de duplicação da BR-282. Aí eu vou explicar para vocês o que o diretor-geral, o superintendente regional do DENIT, explicou aqui nesse estúdio. São mais de 680 quilômetros de BR-282, que começa na ponte Colombo Salles, em Florianópolis, é o quilômetro 0, final dela, e vai até Paraíso, lá no extremo oeste de Santa Catarina. Vai a São Miguel do Oeste, que é a cidade mais conhecida. São 680 quilômetros. Querem duplicar 400, ou seja, pouco mais que a metade. Mas já é importante, já é um passo gigantesco. Sobre o contorno, não dá mais para aguentar aquelas filas eternas para quem desce da serra e para quem está subindo e chega ali naquela bifurcação e chega naquele momento de estreitamento da pista em Santo Amaro da Imperatriz. E é por isso que vai ser feito o contorno. São duas obras audaciosas. A do contorno, eu disse antes, precisa ter uma contrapartida da Prefeitura de Palhoça, porque precisa fazer as rodovias paralelas, tá? A BR-101, que também está nesse contexto. Vai dar certo. Eu torço para que dê certo, porque vai dar certo, mas é uma obra que vai demandar tempo e, prepare-se, paciência no trânsito. Obrigado, Roberto. Seguimos com o nosso meio-dia até 1h15 da tarde aqui pelo SBT. Olha, a Ana Paula Bittencourt está chegando comigo agora, traz novidades sobre o estado de saúde do pequeno Theo, catarinense de 12 anos, que está há meses internado em coma induzido na cidade de São Paulo. Inclusive, os pais estão
pedindo ajuda, fazendo uma vaquinha para arrecadar dinheiro. Vamos conversar com a Ana? Direto da redação do SCC10, explica pra gente como é que tá o pequeno Theo e como as pessoas de casa podem doar. Ana, bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos que estão em casa. Fernando, eu trouxe um trechinho de uma matéria que a gente exibiu aqui no jornal do Thiago Pires para a gente relembrar um pouquinho dessa história do Theo. Confira, por favor. Apresento para vocês o Theo. Ele é filho de Maria Fernanda e do Murilo Escós, professor universitário que, infelizmente, faleceu há 3 anos vítima de um câncer raro. Depois da perda, a mãe, Maria Fernanda, se tornou o único alicerce do pequeno Theo para dar força e segurança para seguir a vida adiante. Só que a batalha de vida da família não parou por aí. Recentemente, ele foi diagnosticado com uma síndrome rara que afeta 1 em 1 milhão de crianças, a chamada Síndrome de Fires, sigla em inglês que define Síndrome Convulsiva Febril Epilética Crônica. É uma síndrome que foi descrita, que apresentam uma infecção com febre e, a partir disso, desenvolvem uma epilepsia refratária. A epilepsia refratária significa uma epilepsia que não responde aos medicamentos habituais para as crises epilépticas e que leva, com o tempo, a uma deterioração neuropsicológica no paciente. Bastante grave, né, Fernando? A boa notícia é que o Theo, depois de 4 meses na terapia intensiva, entubado, ele está no quarto da pediatria para iniciar o processo de reabilitação e ajuste de medicamentos. Olha a imagem dele aí com a mãe e toda a equipe do hospital. A mãe dele divulgou essa imagem nas redes sociais e contou a boa notícia falando sobre fé e amor. A gente segue aqui na torcida pela recuperação total do Theo, esse guerreiro, então aqui de Santa Catarina, que está ainda em tratamento em São Paulo. E a vaquinha, como você falou, Fernando, ela segue aberta e no nosso portal scc10.com.br tem todos os detalhes para quem quiser ainda ajudar o Theo nessa recuperação. Ele saiu então da terapia intensiva depois de 4 meses, mas ele ainda precisa de bastante tratamento e de bastante ajuda, como você falou da vaquinha, em scc10.com.br. Fernando. Saúde pro Theo e boa recuperação. Ana, você sabia que existem mais de 300 línguas de sinais pelo mundo? Só aqui no Brasil, viu, Ana? Só aqui no Brasil a gente tem a língua brasileira de sinais. É aqui do Brasil. Libras, você já ouviu falar, né? Agora você sabe como que funciona, a importância de ter essa língua brasileira de sinais para as pessoas que têm algum tipo de deficiência poderem se comunicar. O SCC10 fez uma reportagem especial mostrando todos os detalhes. Tá de parabéns o SCC10, isso é inclusão. Conta um pouquinho pra gente o que aborda a reportagem do SCC10. Ana. Conto sim, Fernando. Essa reportagem é sobre coda. É um termo em inglês que, traduzido, significa filhos de pais surdos. Ou seja, crianças que são ouvintes e desde pequenas, desde a infância, aprenderam por conta dos pais a se comunicar na linguagem de sinais. Na reportagem, a gente traz o relato de uma catarinense que é coda e um sucesso na internet com conteúdo sobre a sua vivência, experiências e dificuldades, claro. Confira um trechinho da entrevista que a gente fez com ela e com os pais. Tá. Os lugares que eu não consigo me comunicar, principalmente, é no médico. Eu não consigo, assim, a comunicação não vai. Por exemplo, dentista, principalmente, eu não consigo. Posto. Às vezes, eu escrevo para explicar. Banco, a comunicação é impossível. A reportagem ainda tem um bônus, Fernando. A gente separou vários cursos gratuitos para você aí de casa aprender a língua de sinais. É só acessar o portal scc10.com.br e conferir esse belo trabalho da Beatriz Agnes e da Isabela Piazza aqui do portal. Mas aproveitando, Fernando, como você falou aí de inclusão, eu queria mostrar um detalhe muito importante do nosso portal SCC10, que é justamente a acessibilidade para pessoas surdas. No cantinho da tela, aí o Hermano já colocou na tela pra gente, tem um íconezinho com 2 mãozinhas. Nesse ícone é possível traduzir todas as notícias aqui do SCC10 em Libras.
é bastante prático, aparece aí, é só selecionar onde que você quer ler, fazer essa tradução e o boneco já traz todos os detalhes. No primeiro acesso tem um tutorial, então é bastante simples de usar e a gente também quer ser o mais inclusivo possível aqui no nosso portal scc10.com.br. Fernando. Muito bom, parabéns. Obrigado, viu, Ana? scc10.com.br, também em Libras. Gabi. Agora tem SBT Comunidade. Em Criciúma, moradores estão reclamando da falta de ônibus em alguns horários específicos no bairro Vila Zulema. Vamos tentar entender quais são esses horários e o que os moradores estão reivindicando? Vamos conversar com o repórter Maicon, que está ao vivo em um dos terminais. É isso, né, Maicon? Conta pra gente, então, qual que é essa principal reivindicação? Existe algum horário específico? É nos dias de semana ou no fim de semana? Conta tudo pra gente. Boa tarde pra você. Boa tarde, Gabi. Pois é, eu tô aqui no Terminal Central em Criciúma e esse chamado veio justamente pelo portal SCC10. A gente veio atender sim aos moradores do bairro Vila Zulema, Monte Castelo. Isso porque eles estão sentindo falta do horário de ônibus aqui e principalmente no final de semana. Logo depois de toda aquela parte da Covid-19, alguns horários foram modificados e por conta disso acabaram que não voltaram ao normal por conta disso, né? Tá aqui, a gente vai mostrar para vocês no painel de horário. No domingo, o último horário que atende aos moradores desse bairro é por volta de 18h50, ou seja, quem trabalha no shopping, quem trabalha em alguma empresa no final de semana, depois das 18h50, quando sai mais tarde do trabalho, não consegue ir embora de ônibus. Teria que descer na rodovia Sebastião Toledo dos Santos, que é a rodovia geral que faz a ligação entre Criciúma e Siderópolis, e simplesmente entrar de a pé no bairro, sendo que é muito perigoso para mulheres, idosos e também crianças. Então, no domingo, último horário, 18h50, não é um horário favorável aos moradores. A gente teve mais cedo aqui no terminal e ouviu alguns passageiros e veja só o que eles relataram pra gente. É complicado, né? Até por conta de pessoas que às vezes dependem desse horário para chegar em casa por conta de trabalho e outros compromissos. E até questão de segurança, né? Porque chegar à noite é um bairro que, se tu tem que parar na geral, tu vai ter que entrar bem para dentro do bairro, né? Então, em questão de segurança também fica bem complicado para as pessoas. Porque tem pessoas que necessitam, né, desse ônibus para trabalhar, também para sair, a gente não tem como. Aí só pagando o Uber mesmo. Se tivesse mais horário seria melhor, né? No domingo, no sábado. Antigamente tinha bem mais, era bem melhor, né? Seria melhor para quem trabalha, né? É bom se tivesse mais horário. É difícil, né? Porque a gente vai passear e tem que vir embora cedo, porque não tem mais ônibus, né, em outro horário. Então, se tivesse um mais tarde, seria bem melhor, né? Ao domingo, principalmente. Sábado também, né? Tem pouco. Mas se tivesse mais um, mais tarde, seria bem melhor. Daí então o relato dos passageiros realmente é muito complicado, né? Geralmente shopping acaba fechando 10 horas da noite no final de semana e aí vai embora como, né? Por conta disso, a gente foi até o Departamento de Trânsito e Transporte de Criciúma conversar com o Gustavo Medeiros, que é diretor do DTT, que explicou pra gente sobre o assunto. Olha só. Olha, quanto a essa questão do horário do ônibus, a DTT está com as portas abertas para receber os moradores, os passageiros, aqueles que utilizam o transporte público de Criciúma no seu dia a dia. Temos uma equipe técnica que diariamente ela analisa qual o horário para colocar, se tem alguma linha que está obsoleta, que realmente não tem passageiro. Então, isso é feito diariamente. É claro que essa situação, às vezes, de um bairro ou outro, quando chega ao nosso conhecimento, com certeza é analisado. Eu sempre falo que aonde tem passageiro, não podemos deixar o passageiro sem um ônibus. Então, se tem passageiro, com certeza nós vamos ver com a equipe técnica para colocar o ônibus naquele local. E só lembrar que desde o início do ano até hoje, já foram implantados mais de 400 horários dentro da grade do transporte público de Criciúma. O que se pede, então, antes de mais nada, é que os usuários do transporte coletivo procurem, então, liguem no 156, abram um protocolo juntamente com o DTT ou vão se dirigir pessoalmente até lá e fazer a solicitação de mudança de horário, seja de qualquer bairro, qualquer linha de ônibus do município, ou então também entrar em contato com o consórcio Cribus, que é o consórcio que administra as 4 empresas que fazem o transporte coletivo em Criciúma, ligando no telefone 3431-7777. Eu volto com vocês no estúdio, Fernando, Gabi. Obrigada, Maicon, pelas suas informações. Maicon Marinho falando ao vivo de Criciúma. E você aí de casa, tem alguma reivindicação, algum problema no seu bairro, na sua cidade?
Fale conosco. scc10.com.br, você clica nesse botão, Fale Conosco, preenche os seus dados, mensagem, o assunto, qual a cidade, deixe o telefone para que a gente possa entrar em contato contigo e deixe ali a sua sugestão no Fale Conosco, que nós iremos atrás aí para tentar resolver o seu problema. E agora vamos para Blumenau. Diversos reservatórios de água estão passando por vistorias, isso em todo o estado, por conta da tragédia no Monte Cristo que aconteceu aqui na capital de Santa Catarina. Em Blumenau, 3 reservatórios do SAMAI também vão passar por manutenção. Vamos chamar o Paulo César, o nosso PC, que está ao vivo com mais informações de como que essas vistorias serão feitas, né, PC? Bom dia para você. Bom dia, Gabi. O SAMAI de Blumenau garante que o trabalho de manutenção preventiva é realizada periodicamente em todos os 66 reservatórios de água espalhados pela cidade. Mas por conta do problema que aconteceu na unidade da Casan, no Monte Cristo, em Florianópolis, a prefeitura decidiu criar uma força-tarefa e vai realizar, sim, manutenção preventiva. A ideia é intensificar esse trabalho de fiscalização, monitoramento e manutenção. O trabalho está programado para começar na próxima semana pelo reservatório da Fortaleza. E a gente está aqui, Gabi, em um reservatório do bairro Itopava Seca. É um reservatório antigo, né? Tem aí já algum tempo de operação e a gente vê, é um reservatório de concreto que tem sinais de fissuras na parede, no concreto, tem manchas de vazamento de água, inclusive de infiltração, e esse aqui é um dos reservatórios que vai passar por manutenção, como confirma o prefeito Mário Delbrandi. Quando a gente viu o acidente que aconteceu lá em Florianópolis, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o presidente Henrique do SAMAI e determinar que se criasse uma comissão de trabalho para verificar os nossos reservatórios. Nossos reservatórios, boa parte deles são novos, são uma estrutura diferenciada, mas que os antigos pudessem passar por esse acompanhamento e esse cuidado. Nós temos uma manutenção preventiva, mas em momentos como esse a gente aprofunda esse cuidado, aprofunda essa discussão para que a gente possa, de fato, gerar a segurança que o nosso cidadão merece. Prefeito Mário Delbrandi falando sobre esse trabalho que será intensificado para a realização de manutenção nos reservatórios da cidade. Já dizia minha vozinha, seguro morreu de velho. 28,9 a temperatura com sensação térmica de 30. Com essa lua a gente volta aí para Floripa com você, Gabi. Tá quente mesmo, né, PC? Eu vejo aí já tá suando. Vamos então conferir agora a previsão do tempo. O PC que o diga, hoje será mais um dia quente com sol em todas as regiões de Santa Catarina. Isso, gente, por conta de uma frente fria que está no estado gaúcho e tem chance de chuva, especialmente para quem mora no litoral sul e na Serra Catarinense. A previsão de chuva é principalmente nessas duas regiões. O destaque de hoje é para as temperaturas. De novo, estão altas, assim como na segunda-feira. As máximas passam dos 30 graus. Inclusive, Vale do Itajaí, norte de Santa Catarina, podem chegar a 34 graus. Já o Planalto Norte e o Oeste catarinense também registram aí uma temperatura alta para esta terça-feira de 30 graus. Meio Oeste, máxima de 31. Aqui para Grande Florianópolis não varia muito, a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Da madrugada de hoje para amanhã, o tempo aí já começa a mudar. Do extremo oeste ao litoral sul, a chuva chega de forma de temporais localizados. Há risco de raios, rajadas de vento de 60 km por hora e também uma eventual queda de granizo logo pela manhã. Entre a tarde e a noite, essa condição vai se estender para as demais regiões aqui de Santa Catarina. As máximas amanhã, elas também sobem, mas não tanto como hoje. Mas podemos ter 30 graus também em Joinville, São Bento do Sul. Aqui para Florianópolis, a máxima é de 22 graus para esta quarta-feira. E agora vamos de esporte?
É contigo agora, Paulo. E aí, Gabi, Henrique. tudo certo? Tem que ser Tudo esse toquinho certo. agora, né? O nosso Fernando Machado proibiu. Diz que aqui nesse estúdio não pode mais fazer nenhum tipo de dancinha. Minha avó esses dias brigou com ele, inclusive. Ele me fez ter uma crise de riso. Pois é. Minha avó brigou com ele esses dias aí porque ele me chamou de repórter Batatinha. Vou contar pra ela que ele também não tá deixando eu fazer o nosso toquezinho. Boa! É isso então, Gabi. Vamos começar o esporte atualizando o caso das CPIs da aposta. O escândalo das manipulações de resultados envolvendo jogadores da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e também de outras divisões. 3 deles foram banidos para sempre do esporte. A decisão da FIFA, anunciada nesta segunda-feira, atendeu a um pedido feito pela CBF. Em comunicado oficial, a entidade máxima do futebol afirma que, acompanhando as investigações conduzidas pelas autoridades brasileiras e os procedimentos disciplinares abertos pela Confederação Brasileira de Futebol, os seguintes jogadores estão inabilitados para exercer qualquer tipo de atividade relacionada ao futebol. Na lista com 11 atletas, a FIFA confirma o banimento por toda a vida do ex-atacante do Vasco, Igor de Oliveira Ferrante, conhecido como Igor Catatal, o ex-volante do Juventude, Gabriel Ferreira Neres, Gabriel Tota, e o ex-goleiro do Sergipe, Matheus Felipe Coutinho. Segundo as investigações, eles agiam como receptadores e aliciadores dos companheiros de clubes para participação no esquema. Eduardo Gabriel dos Santos Bauerman, ex-Santos, e Kevin Joel Mônaco, ex-Red Bull Bragantino, também tiveram as suspensões por 360 dias confirmadas pela Federação Internacional. Os atletas foram punidos após o Ministério Público de Goiás revelar um esquema de manipulação de resultados em jogos de campeonatos estaduais e das séries A e B do Campeonato Brasileiro. A CPI da manipulação de resultados apura o caso e deve concluir o relatório nos próximos dias. A extensão internacional das penalidades aplicadas aos jogadores impede que eles tentem driblar as sanções sofridas no Brasil ao fechar contratos com clubes de outros países. É o caso de Eduardo Bauerman. Em julho, ele rescindiu o contrato com o Santos enquanto estava suspenso de jogos para fechar com o Alanyaspor da Turquia. Com a decisão da FIFA, Bauerman encerrou o contrato com um time estrangeiro antes mesmo de estrear em campo. Revoltante, né? O futebol perde muito com esses esquemas aí. Agora vamos atualizar então a tabela do campeonato da Série B, no Campeonato Brasileiro. Olha só, o Avaí venceu o Novo Horizontino na noite dessa segunda-feira com esse gol aí, um gol contra gerado no cruzamento de Jean Kleber. E agora respira mais aliviado com 3 pontos de distância do primeiro colocado na zona de rebaixamento, que é a Chapecoense. A gente, inclusive, já tem o telão aqui com a tabela aí da Série B, né? A questão dos pontos, olha só. A gente está vendo que a Chapecoense está lá embaixo com 27 pontos. O Verdão do Oeste perdeu o último jogo dentro de casa para o Guarani. E agora, no mesmo dia em que enfrenta o Figueirense, dentro do Orlando Scarpelli pela Copa Santa Catarina, nesse sábado, também vai enfrentar o Sampaio Correia, que está logo ali em cima, então confronto direto lá em São Luís do Maranhão. Ou seja, vai ter que dividir o elenco e decidir no que ele vai focar. Com o técnico Claudinei Oliveira viajando para fora do estado, buscando a permanência na segunda divisão ou indo até Florianópolis para tentar garantir a última vaga da Copa Santa Catarina, na Copa do Brasil, né? O Avaí enfrenta o Nação de Joinville hoje às 8 horas da noite pela Copa Santa Catarina e vai pegar o líder do campeonato, o Vitória, lá em Salvador no domingo. Jogo difícil, mas o Vitória já tropeçou inclusive para o 9º colocado, que é o CRB, durante essa última rodada e foi goleado por 6-0. Então, ainda tem chance o Avaí. E o melhor catarinense da Série B, o Criciúma, que está ali naquela embolação ali com vários times, de 44 pontos até 47, 45 entrando ali no G4, o Criciúma não vai jogar a Copa Santa Catarina. Ele está com foco total para o acesso na Série A, já que ele é o atual campeão catarinense, por isso ele já tem a vaga da Copa do Brasil. Ele vai enfrentar o Mirassol no Heriberto Rios na tarde desse sábado agora. E falando nisso, a voz da Sul-Americana vai falar pra gente sobre as eliminatórias na América do Sul. Lembrando que não só o Brasil entra em campo hoje, mas todos os jogos dessa segunda rodada também vão acontecer nessa terça-feira. E por isso, quem sabe muito, analisa com propriedade. Fala, Theo!
Oi, Paulo. Oi, amigos do SCC. Hoje o nosso assunto, eliminatórias sul-americanas. Vamos ter a segunda rodada completa nesta terça-feira. Destaque para 2 partidas. Bolívia contra a Argentina. Esse jogo acontecendo em La Paz, altitude 3.600 metros. Por isso mesmo o Messi é dúvida. Existe a possibilidade dele começar no banco de reservas e entrar poucos minutos por causa do desgaste. O Brasil vai até o Estádio Nacional de Lima jogar contra a seleção peruana. O Peru iniciou as eliminatórias empatando fora de casa com o Paraguai. Para o jogo de hoje tem 4 desfalques: defesa, meio de campo e ataque. O Brasil entra em campo com a mesma escalação que começou na goleada de 5-1 em cima da Bolívia. O Peru é um time bem superior à Bolívia, mas o Brasil é total favorito a ficar com a vitória na partida de hoje e ganhar bem. Aliás, nessas eliminatórias as coisas estão bem mais fáceis, né? Vamos ter 48 times na próxima Copa do Mundo e 6 se classificam diretamente. Eu já adianto que o Brasil, a Argentina vão estar entre esses 6. E para encerrar, um recadinho para você do estado de Santa Catarina. Estaremos juntos a partir de amanhã. Joinville, Brusque, Blumenau, Florianópolis. Estaremos dando um giro aí com a equipe comercial do SCC. Inclusive, vamos dar um pulo onde se fabrica o Traumac. Vamos estar na Catarinense Pharma. Com muito prazer, nosso parceiro aqui no Falatel. Grande abraço e a gente se encontra. É isso aí. E será muito bem-vindo aqui em Visita Santa ilustre, Catarina, hein? né? Será Quem muito diria? bem-vindo. Pois é. Gabi, era isso amanhã. Obrigada, até amanhã. A gente traz todos os resultados dos jogos das eliminatórias aqui na América do Sul para a Copa de 2026. Até amanhã, Paulo. Tchau, Obrigada. tchau, tchau para todo mundo. E agora tem intervalo. De volta aqui pelo SBT, até 1h15 você fica com o jornalismo. Agora tem política. Roberto Azevedo e a mini-reforma política em Brasília. Falei para o Fernando aqui nos bastidores. Toda vez que você ouvir esta palavra, mini-reforma, pode arrepiar os pelos do braço, porque não vem coisa boa. Essa mini-reforma política, essa meia-sola, é algo que o Congresso tem feito para evitar que o Tribunal Superior Eleitoral legisle na véspera da eleição. Como há um princípio da anualidade, quer dizer, para valer na eleição de 2024, ano que vem, tem que ser feita uma mudança na legislação até o dia 6 de outubro desse ano, um ano antes da eleição, eles estão correndo. E um dos pontos que eles estão tratando é justamente aquele que pegou o ex-presidente Jair Bolsonaro, as leis das inelegibilidades. O que é isso? Onde o indivíduo pode concorrer, ser votado e votar dentro da lei se ele cometeu algum tipo de irregularidade ou foi punido pela justiça. Então, a primeira questão, eles querem mudar a data que comece a valer essa inelegibilidade. A data do fato, a data da eleição ou o primeiro dia subsequente do exercício da eleição. Tem maracutaia aí. Se você está querendo fazer 3 hipóteses, é porque você não está confiando na atual hipótese, que é relativa ao ano da eleição. Por isso que há os 8 anos subsequentes. Dizem até que querem mudar 8 anos. Acham demais ficar fora do processo. Querem também unificar os prazos de desincompatibilização, quando o indivíduo sai. Disciplinar a situação do candidato servidor público, isso é importante. E previsão legal do prefeito itinerante. Vocês acreditam que não existe até hoje? Aqui em Florianópolis nós tivemos. Dário Berger era prefeito de São José, renunciou e concorreu na eleição seguinte em Florianópolis e ganhou. Ficou 16 anos administrando São José e Florianópolis. Isso não pode, é prefeito itinerante. Então vamos aguardar. Mas pode ter certeza, seu Fernando, não vem coisa boa aí. Roberto Azevedo com a política, tem mais dele no scc10.com.br. Agora é hora do SBT Comunidade.
Deixa eu falar com o povo que pede ajuda aqui no SBT. Alô, Frei Rogério. Pois é, em Lages, os moradores estão chamando a nossa equipe porque eles têm sofrido com frequentes alagamentos nessa rua que você vê comigo nas imagens agora. Eles também reclamam do mato alto e de animais, como cobras e ratos, que estão próximos das residências. 13h em ponto, é hora de ouvir o povo aqui no SBT. 1 em ponto, Suiane de Liz do local traz pra gente a reivindicação do povo de Lages. Oi, Fernando, boa tarde novamente. É isso mesmo, nós estamos aqui, então, no bairro Frei Rogério para conversar com os moradores aqui dessa rua, Rua Equador, aqui no bairro, que tem passado essa dificuldade, justamente por conta do mato alto que está aqui à beira desse rio, que é ao lado da residência onde eles moram, eles e outros moradores que moram aqui próximo desse rio, na Rua Equador, aqui no bairro Frei Rogério. A questão do mato alto tem trazido muitos insetos aí, animais, que tem justamente dificultado a vida aqui dos moradores, além dos alagamentos, que são frequentes. Vou conversar com o senhor que mora há bastante tempo já aqui. Desde quando o senhor mora, sempre tem alagamento por aqui? Sempre tem, porque o rio sempre tá pequeno, né? Não contém tudo o escoo da água. Então, cada vez que dá qualquer chuvinha aqui, nós já estamos na enchente. Faz 50 anos que o senhor mora por aqui? 50. Tá certo. Precisamos que venha dar uma mãozinha para nós aí. Tá certo. E a questão da roçada, o senhor mesmo tem feito muitas vezes? Tem. E hoje, se der tempo bom, já vou para a roça. Vou roçar aí. Isso porque a Secretaria de Meio Ambiente não tem vindo fazer por aqui. Eles demoram a vir, né? Daí vai criando muito rato, então nós temos que fazer. Não adianta nós esperar, temos que fazer. Tá certo. E os moradores reivindicam, então, para que seja feito aqui no local uma espécie de contenção de pedras para evitar esse alagamento, é isso? Isso. Boa tarde, Fernando. É assim, Fernando, tá muito complicada a nossa situação aqui, é muito mato, é muito bicho. Então a gente gostaria aí, né, que os secretários viessem aqui e dessem uma mão para nós, fazer uma contenção de pedra para que não dê enchente, né? Para fazer uma roçada, uma limpeza, alargar o rio, afundar, porque a nossa situação é complicada. Então a gente queria a ajuda de vocês aí, dos nossos secretários aqui de Lages, porque a gente já conversou com todos eles, mas nenhum resolve. Então a gente gostaria mesmo que vocês viessem nos ajudar aí. Tá certo, e acredito que com essa contenção já ia minimizar essa questão que toda vez que chove alaga muito toda essa rua. Sim, se fizesse uma contenção de pedra ali onde estoura o rio, já ajudaria todos nós, né? Todos nós moradores aqui da nossa rua, né? Então é só isso que a gente pede mesmo, essa contenção e que limpe o rio, né? Porque é muito mato. Tá certo. Muito obrigada aos moradores aí que participaram conosco. Nós conversamos então com o responsável da Secretaria de Obras aqui do município, né, sobre essa questão da contenção. Eles nos retornaram que devem vir amanhã para verificar aqui no local, juntamente com a Defesa Civil, para ver o que pode ser realizado para diminuir essa questão dos alagamentos. Também sobre a questão da roçada e das limpezas, a Secretaria de Meio Ambiente afirma que realiza, né, conforme um cronograma, a roçada aí das ruas de toda a cidade. E na parte da tarde, a equipe se comprometeu a vir até o local para verificar em loco aqui como que está a situação, né, desses matos que os moradores estão reclamando, do lixo, da coisa, de tudo que está, né, deixando o ambiente aqui mais complicado, trazendo animais. Então a secretaria disse que no período da tarde já estaria vindo até aqui e passou também o telefone de contato para qualquer demanda. A população pode entrar em contato pelo 3019-7472 para situações como essa, a questão da limpeza roçada aí nos ambientes públicos. São essas as informações, volto com vocês. Obrigado, Suiane de Liz. Frei Rogério, tamo junto, Frei Rogério. Amanhã eu quero saber se a prefeitura teve aí conforme o prometido, hein? Desassoreamento do rio. Está alagando, tem que abrir, não tem jeito. Vamos lá. O SC10 tem um espaço para você conversar direto com a gente. Essa reivindicação que você acabou de assistir aqui só foi possível porque os moradores do Frei Rogério mandaram aqui no SC10 no Fale Conosco. Clica pra gente ali, enche a tela e clica pra gente, por favor. Aqui tá o botão, ó, clicou no botão, pronto, já abre essa aba onde você deixa todos os seus dados e também o motivo da sua reclamação. Combinado? Fale comigo, fale conosco.
aqui no SCC10. Gabi. Em Blumenau, professores e crianças de uma creche se uniram, gente, para acabar com os acidentes com pássaros. As aves estavam morrendo porque batiam contra os vidros da instituição de ensino. Um projeto que conta com a participação efetiva das crianças está mudando essa realidade. O PC foi acompanhar e conta pra gente agora. Muito bem, Fernando, Gabi também. Nós falamos aqui do Texto Salto, Centro de Educação Infantil Anton Max. 285 crianças, 300 crianças aproximadamente estão matriculadas aqui nessa unidade de ensino. E o projeto Um Voo para a Vida começou a ser desenvolvido neste ano pela comunidade, pelas professoras, pela direção da creche e com a participação efetiva dos alunos. E a gente vai chamar agora, nesse primeiro momento, as crianças, personagens importantes, protagonistas nesse trabalho que é um exemplo. Nota 10 em preservação da fauna e da flora aqui da região do Texto Salto. A gente confere agora. Essa creche, a gente protege os passarinhos. Se a gente não pintar o muro, eles vão bater. Se a gente pintar o muro, eles vão por cima. O passarinho bate no vidro porque o vidro é transparente. Cai pro fito e morre. Colocar fita para não bater e pode fazer coisa e pode fazer um monte de coisa. Os passarinhos não enxergam o ouvido. Os passarinhos deixam a gente mais linda. Que espetáculo, né, pessoal? Fala dessas crianças aí, momento fofura aqui no SCC Meio-Dia. Uma participação acima do ótimo. E a gente vai conversar agora com as professoras responsáveis pelo projeto Um Voo para a Vida. A Lúcia está aqui. Então vocês tinham um problema, uma triste realidade, a colisão das aves que eram frequentes por aqui. E aí vocês tentaram achar uma solução. Isso, daí desde 2016 nós tínhamos esse problema, né? Que era a colisão dos pássaros com os vidros. Já vinha acontecido antes, mas de 2016 em diante é que se tornou um pouco pior. Então a gente começou com o projeto Um Voo para a Vida. Então pesquisamos, procuramos essas soluções e estamos fazendo esse projeto juntamente com eles, onde eles participam de todas as ações que são feitas aqui no CI. E qual a nota, Darlene, para as crianças nesse trabalho realizado aqui? 1000. 1000 para as crianças e 1000 para as famílias. Porque assim, desde 2016, quando as crianças, principalmente do pré-3, que são os meus, começaram a achar os pássaros mortos, eles vinham e diziam, prof, esse pássaro morreu, prof, mais um, mais um. Aí foi quando a gente começou a ver que estava morrendo muito passarinho. E agora, esse ano, as meninas começaram com esse projeto que está dando super certo e que a gente que vá pelo mundo inteiro para que isso não aconteça mais com nossos pássaros e a natureza. E as crianças se saíram bem aqui no trabalho. Saíram muito bem as crianças, os pais, as famílias e todos eles da equipe do Anton Max e Olga Karsten. Muito bem, esse é o trabalho, portanto, um exemplo aí, uma referência nesse trabalho de educação ambiental realizado aqui no Centro de Educação Infantil Anton Max. Texto Salto, uma matéria acima do ótimo. Voltamos ao estúdio com você, Fernando, com você, Gabi. Uma matéria acima do ótimo mesmo, PC. Obrigada aí pelas suas informações. E atenção, motoristas, a partir de hoje, gente, deve ocorrer bloqueio de pista ali no entroncamento da BR-101 com a 470. Isso no período da noite. Vamos conversar com a Cris Pinheiro, que volta e vai explicar pra gente qual horário especificamente será o bloqueio e por que isso vai acontecer, né, Cris? É um local de bastante trânsito, esse aí que vai ter esse fechamento. Explica melhor pra gente como que isso vai acontecer. Oi, Gabi, o Fernando pediu para a gente se dirigir para cá e cá estamos. Sim, os bloqueios estão previstos para acontecer a partir de hoje, às 10 horas da noite, até amanhã, às 5 horas da manhã. Hoje vai ser bloqueada aqui a faixa 1 da BR-101, sentido sul, bem ao lado onde nós estamos. Na quarta e na quinta-feira, Gabi, vai haver o bloqueio total do sentido sul na BR, nessa região onde nós estamos. Daí o desvio do tráfego será
pela BR-470 e vai haver também bloqueio na faixa 1, no sentido norte, entre as 10 horas da noite e 5 da manhã, inclusive de quinta para sexta-feira. Nesse período, o DENIT vai realizar as obras do lote 1 da duplicação da BR-470 com o lançamento dessas vigas aqui do viaduto no quilômetro 7 da rodovia. A gente já, acho que o Marquinhos consegue mostrar ali, inclusive as equipes já estão por aqui trabalhando, mas para dar continuidade a esse trabalho é necessário esse bloqueio, portanto vai ser feito à noite. O local vai estar sinalizado com placas, cones, mas o motorista, claro, deve ficar atento e já se programar para passar por esse trecho antes das 10 horas da manhã ou 5 horas, antes das 10 horas da noite ou 5 horas da manhã. Sobretudo de manhã, né, Gabi, que a gente sabe que filas e congestionamentos frequentemente são registrados aqui na nossa região. E também a atenção deve ser redobrada para evitar acidentes. Nesse momento, o trânsito é intenso, mas tranquilo aqui na região. A gente observa aí BR-470, sentido Navegantes, e do outro lado, sentido Blumenau. E agora o Marquinhos mostra pra gente BR-101, sentido sul. Volto contigo. Obrigada, Cris, pelas suas informações. É isso, gente, atenção redobrada. Agora vamos para o oeste, também tem mudanças, alterações importantes ali no trânsito. O Bastos vai contar para a gente quais são essas alterações, a partir de quando isso vai ocorrer, né, Bastos? É com você. Olha, Gabi, a partir de daqui a pouco, viu? A partir das 2 horas da tarde, alterações aqui bem próximo ao Parque de Exposições da EFAP, principalmente por causa da realização da Mercoagro. Vai haver uma intervenção no trânsito nessa rua que a gente vê nas imagens agora, a rua Itaboraí. Vai servir também como teste para a feira da EFAP, que acontece no mês de outubro. A partir de hoje, então, até sexta-feira, essa rua vai ser sentido único. Ela só vai apenas subir, né? Ou seja, quem estiver saindo da Uno Chapecó ou do Parque de Exposições pelos portões 2 ou 3, deverá seguir pelo trevo da Avenida Ernesto de Marco, lá no loteamento Araras. Ou, se desejar acessar a Avenida Atílio Fontana, deverá utilizar a Servidão Anjos da Guarda, no conhecido posto Milão. Alterações importantes, principalmente para os motoristas que vêm aqui para o Parque de Exposições, mudanças que vão ocorrer até a próxima sexta-feira. Gabi, voltamos ao estúdio. Recado muito bem dado, Felipe Bastos falando ao vivo de Chapecó. E agora tem intervalo? Muito bem, de volta para agradecer a sua companhia nesta terça-feira. Gabi, equipe, muito obrigado pela parceria. Você de casa, cuide-se. A gente se encontra amanhã, 11h30 aqui no SBT com as notícias de Santa Catarina. Até lá! Obrigada, gente. Agora tem A Tarde é Nossa.